Quem que é? Chegou mensagem aí, Gris. Não, é só porque você está falando negócio de critério assim e tal. Você tá com medo de falar? Não, nem um pouco. Eu falei no dia que o Cuca saiu aqui, eu citei o Renato, né? E para mim agora, de novo, acho que seria um nome acessível, porque está disponível no mercado aí. E assim, você falou negócio de critério, né? Eu, particularmente, já falei isso aqui várias vezes, respeito demais o Cuca por tudo que ele fez no Atlético. O ano de 2021 do Atlético foi brilhante e tudo mais. Mas não seria o técnico que se eu fosse dirigente de um clube e eu contrataria. O Renato também não seria um treinador que eu contrataria para o meu clube. Mas por critério de semelhança, eu não vejo nenhum técnico mais próximo ao Cuca. Em termos de ideias, de modelo, de forma como gere o grupo e os jogadores e tudo mais. Se fosse pensar em critério, para mim seria o primeiro nome. O Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho. Está mais próximo do Cuca do que todos esses que falaram. Para mim não existe algum treinador mais próximo do Cuca, do estilo, das ideias, assim, entre os renomados, né, que estariam à altura hoje do Atlético, do que o Renato Gaúcho. Tá fazendo uma baita da campanha, hein? Não, eu falei antes, fiz questão de falar antes que eu não contrataria. Ele faria Não, isso. mas ele sabe que não tem possibilidade. Sim. Mas eu concordo com o que o Gris está destacando, né? Mas a gente até falou um pouco disso ontem quando você perguntou sobre se eu considero correto, né, as categorias de base jogarem da mesma forma que o profissional. Aí eu destaquei que é difícil você encontrar para 4 categorias, vamos dizer 15, 17, 20 e o profissional, 4 técnicos que pensem em futebol da mesma forma, né? A não ser que o clube tenha isso como uma metodologia, como algo cultural dentro da instituição, é bem difícil você encontrar 4 profissionais que tenham ali características muito parecidas para trabalhar com diferentes faixas etárias, né? No profissional pode até ter. Só que eu concordo com o Gris, mas se a gente for avaliar, por exemplo, o que o Atlético fez em 2020, quando ele brigou até as últimas rodadas pelo título, com o que ele fez em 2021, foi uma ruptura total e ele, mesmo assim não, ele foi campeão, né? O São Paulo, ele enxerga ou joga de uma forma completamente diferente do Cuca, né? E essa ruptura não foi um problema para o Atlético ser campeão do Brasileiro de 2021, depois de ter feito um excelente campeonato em 2020. Pelas características do elenco atual, veja bem o que eu estou perguntando, pelas características do elenco atual, esse elenco oferece a um treinador que joga de forma mais ofensiva e de forma reativa condições para um trabalho frutífero? Para mim, frutífero, qualquer que seja a forma que trabalhe o técnico. Então... Porque tem muita qualidade e tem muita variedade, então, se você traz um treinador... A gente falou muito a respeito Então, se você traz um treinador que joga mais defensivamente, ou mais reativo e tal, funcionaria, uma forma mais pode segura funcionar, e tal. Né? Por isso eu falei funcionaria, não vai funcionar, não cravei. Ou se você traz um treinador que joga mais ofensivamente também. Você tem um elenco que te dá essa condição. Não, eu concordo. Eu só estou dizendo assim, quando eu falei a questão do comparativo do Renato e do Cuca aqui, é porque você falou da questão do critério, né? E não acho que o Atlético é exceção nesse caso, não. A gente até falava um pouco a respeito disso hoje. Os clubes brasileiros, em geral, eles não têm critério nenhum para contratar. Eles vão olhando os nomes, eu gosto muito desse cara, aí não dá certo. Quem mais que a gente gosta? Mas não é pela ideia, pelo modelo, tem uns que não olham e pelos resultados, os últimos resultados. Tem uns que não olham nem ideia e nem nome. É pelo currículo recente. Senão o Alberto Valentim não estava no Atlético Paranaense. Mas tem a análise do currículo recente, né? Olha, o Renato Gaúcho está fazendo um belíssimo trabalho. Tem um valor de relação. Claro que tem. Claro, é fase, pô. Treinador tem fase também, velho. Tem treinador que entra numa vibe de bons trabalhos, e aí tem uns também que nunca mais... Mas é o resultadismo, né? Dirigente que pensa em resultado, que manda embora, técnico também. A gente está falando aqui, às vezes fica culpando só dirigente, né? Ultimamente, principalmente aqui no futebol mineiro, a América é um exemplo disso, treinadores que quiseram sair, não os dirigentes que quiseram colocar. Mas que vem de torcida, imprensa, dirigente, pensamos primeiro no resultado, manutenção de emprego, pega esse currículo dele, conquistas recentes, bom treinador, tá meio apagado fora do mercado. A ideia Falando em trabalho recente, tem uma